Shalom, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme o momento que você assiste esse vídeo, Pastor David passando aqui, quero deixar um recado para a liderança e confio no Espírito Santo para que ele dê graça para ensinar acerca de um assunto tão importante que é em relação aos bens materiais, ao cuidado, ao zelo com o mundo material, para através desse zelo gerar frutos eternos. Hoje de manhã eu estava lendo e Lucas capítulo 16, que Jesus relata uma parábola, contava a seus discípulos que havia um certo homem rico que tinha um mordomo. Esse mordomo foi infiel ao seu senhor, e aí quando o seu senhor disse, olha, você vai deixar de trabalhar para mim, vai deixar de me servir, esse mordomo tomou algumas decisões e depois, justamente tentando amenizar o período difícil que ele passaria pela frente, visto que ele não estaria mais trabalhando para o seu senhor. E aí me chamou a atenção que em certo momento a palavra de Deus nos fala assim, ó, e eu vos digo, Jesus falando aqui, granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu fui estudar a fundo isso porque no começo eu fiquei um pouco confuso. Usar riquezas da injustiça para fazer amigos que vão nos receber nos tabernáculos eternos. Lógico, tabernáculos eternos aqui está falando de valores eternos, de uma morada eterna. Como que algo injusto pode gerar algo que vai ser benéfico para o reino de Deus? E aí eu fui pesquisar bem a fundo e essa parte de riquezas da injustiça, ele não está falando propriamente de uma riqueza gerada a partir de um ato injusto da minha parte. Mas por conta da forma e do translado dessa palavra do original, ele coloca como não como uma falta de justiça ou ética pessoal, mas uma característica geral de uma era, portanto, deste mundo. Então, este mundo, ele jaz na injustiça, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, enfim, toda a concupiscência, a ganância, ela jaz no maligno. Então, ela é injusta. E aqui Jesus está dizendo, utilize aquilo que é do mundo injusto para gerar recursos eternos, para gerar riquezas eternas, para gerar amigos que estarão com vocês e vão lhes aguardar nos tabernáculos eternos. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou entrar agora na questão do mérito de administração financeira. Isso a gente tem feito alguns seminários e o Senhor vai nos direcionar a outros momentos para estudos. Mas eu quero falar acerca daquilo que nós temos construído como igreja também, como casa de oração. O cuidado com a estrutura. Veja, nós somos uma igreja que nós somos guiadas pelo Espírito e um dos motivos dessa igreja estar plantada ali é justamente porque Deus ama aquele povo e Deus quer abençoar aquele povo. Logo, a estrutura serve o corpo. Só que não é porque a estrutura serve o corpo que ela não precisa ser cuidada. E pastores, nós precisamos exercitar o nosso olhar de responsabilidade pela estrutura. Escute, não é aceitável, não é justificável, não tem como compreender, por exemplo, casas de oração onde utensílios que são usados para o cuidado da igreja local, da casa de oração local, desaparecem. Potes que são armazenadas, as comidas das crianças desaparecem. Isso não tem como, isso é uma irresponsabilidade nossa, no nosso meio. Eu preciso dizer e eu preciso também constantemente me policiar. A gente constantemente compra canetas para o pessoal que vai anotar as ofertas, os dízimos, as ofertas. E a gente constantemente tem que estar comprando canetas. Eu estou sendo diligente no pouco,
Nessa própria passagem aqui na frente, Jesus vai dizer, próximo versículo, é isso aí, eu li o versículo 9, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A gente não tem uma política de miséria, a gente não tem uma cultura de miséria para ficar falando sobre escassez. Mas eu tenho uma cultura de excelência. A quantidade de papel que eu uso quando vou secar as minhas mãos é apropriada? Ou é porque não é na minha casa, eu esbanjo? O cuidado que eu tenho a chegar no templo e ver uns lixo na frente do templo e pegar uma vassourinha e lá varrer, eu tenho esse cuidado ou eu deixo porque os outros estão cuidando? O cuidado que eu tenho com as cadeiras, com o lixo, eu tomo esse cuidado ou eu deixo para quem está fazendo a limpeza? Ou até eu tenho me escalado na limpeza ou eu sou um líder que eu não me engajo nas atividades da comunidade de fé local? Porque naturalmente, se eu não me engajar nas atividades da comunidade de fé local, naturalmente eu começo a me sentir excluído. Talvez, em alguns momentos, não sei, aqui no corpo de liderança eu não vejo isso, mas a igreja, em alguns lugares, as pessoas dizem, poxa, o pessoal está sempre junto, sempre junto. Por quê? Porque se você for olhar, é as mesmas pessoas que quando você faz um mutirão para cuidar da igreja que estão lá. Se você for olhar, quando é feito um mutirão de faxina, é as mesmas pessoas que estão lá, logo elas estão sempre juntos. Porque servir também nos bens materiais, servir também no cuidado material, vai gerar algo eterno, vai gerar um relacionamento eterno. Não é o Dave que está falando, vou repetir para vocês aqui, ó. Fazei para si amigos com as riquezas, eu vou tirar a palavra injustiça para não confundir sua cabeça, com as riquezas deste mundo, para que quando as riquezas deste mundo falharem, quando eu morrer, quando acabar, quando a traça, a ferrugem comer, esses amigos vos recebam nas habitações eternas. Meu amigo, deixa eu te falar, líder, nós da igreja estamos vivendo já um prelúdio do que será no céu. E se você não está em comunhão com a igreja local, o céu não vai ter uma casinha só para ti. O céu não vai ter uma casinha só para você. O céu é um local comunitário onde todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão vivendo em comunhão. E os bens eternos, os bens terrenos, eles devem servir para esse propósito. O cuidado, a diligência. Como que eu tenho me envolvido com o cuidado? Eu acho tão legal porque a gente tem algumas pessoas que às vezes marcam, né? A gente sempre tem alguns pastores que já fazem determinadas atividades. O pastor que está atento lá com a luz, com cuidado com a luz, de desligar e dos horários. Mas por que só ele? Onde estão os outros? Onde estão os demais pastores, as demais pastoras, os demais líderes? Por que só 2, 3 pastoras são conhecidas como as pastoras da faxina, que pegam pesado? Onde estão as outras pastoras? Onde está o meu cuidado? Eu corro risco grave de estar falhando nisso. Quando eu falo de corpo de Cristo, quando eu falo de igreja, quando eu falo de casa de oração. Escute, nós estamos para fazer uma reforma no Kids, estamos trabalhando sobre isso, estamos juntando dinheiros, poupando, sendo diligentes, estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça. E já tem alguns pastores que estão ofertando e separando um dinheiro para isso. E já se prontificaram para ir lá fazer também junto quando a gente for fazer as reformas. Eu estou atento nas melhorias também. Eu repito, a gente não é uma igreja dinheirista, não somos movidos pelo dinheiro, mas agora a forma como tratamos o dinheiro, que é visível, a forma como eu trato o cuidado com as coisas materiais da igreja local, que é visível, ela reflete como eu trato as coisas espirituais. Porque o mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Então eu preciso dizer, se eu não estou buscando me engajar com as atividades da igreja local, com o cuidado, com as responsabilidades para a manutenção de um templo que vai acolher vidas e que vai gerar nelas frutos eternos, eu estou com sérios problemas de entendimento acerca da igreja de Jesus.
Sim, eu estou. Pastor, mas eu tenho família, eu tenho casa. Nós sabemos, nós não retiramos a responsabilidade nenhuma disso, porque nós prezamos Deus, família, meu relacionamento com Deus, depois meu cuidado com a família e depois as demais responsabilidades com a igreja. Porém, o que eu percebo, meus amados líderes, é que estamos priorizando Deus, família e que se exploda a igreja. E com isso, eu e você não, deixa eu corrigir, porque eu estou fazendo o meu papel diligentemente. Com isso, líderes vão chegar naquele dia e vão ficar envergonhados diante de Jesus. E aí, você está assistindo esse vídeo agora e eu não me torno mais culpado dessa condenação. Vão se sentir envergonhados, porque eu achei lindo esses dias uma expressão que eu até anotei, eu não tenho agora aqui, mas que fala muito dos monges, né? De uma cultura monoteísta. O que é uma cultura monoteísta? Infelizmente está havendo um movimento onde eu estou criando casulos para não estar participando da igreja local. E aí, ao invés de eu ir seguir para um monastério e viver no meio de uma montanha, excluído de um mundo todo, eu crio outro círculo monástico e me isolo naquele casulo monástico e não participo da comunidade de fé. Amém, irmãos? Pastores, eu preciso orientar e alertar vocês. Nós não obrigamos pastores a virem nos cultos, mas também não se sinta desconfortável se você se sentir desconectado, se você se sentir não participante de algumas coisas que a igreja está vivendo, porque você não está decidindo vir ao culto. E vir ao culto é uma decisão. Eu sei que você tem filho, eu tenho 3, tenho uma pequena. Eu sei que você trabalha. Semana passada eu estive no Rio e em São Paulo. Semana que vem eu estarei de novo, setembro eu vou estar de novo em São Paulo. Todos nós trabalhamos, todos nós temos filhos, todos nós temos uma vida árdua, todos nós moramos no Brasil, estamos debaixo do mesmo sol. Todos nós temos um chamado em Deus. Eu estou respondendo o meu com responsabilidade. E o seu, como você está respondendo? Amém? Amo vocês e recebo esse desconforto santo do Espírito. Não esqueça que eu amo vocês e pense sobre isso. Como que eu estou tratando realmente no mundo natural aquilo que é espiritual? O MEC nasceu com essa responsabilidade, lápis de 2 pontas, ensinar as coisas espirituais, e nós bebemos do Espírito e bebemos violentamente. A pessoa a mais certinha que nós temos aqui é a nossa psicoterapeuta, que é uma das mais embriagadas do Espírito. Mas nós também tratamos as coisas naturais. Como que estamos tratando as coisas naturais da igreja? Qual é a responsabilidade que eu estou tomando? Pastor, está difícil? Será que Deus não está querendo aumentar os meus músculos espirituais? Receba essa palavra com amor. Eu amo, Deus está nos transicionando, a igreja vai crescer e eu tenho certeza que o Senhor está nos capacitando para cada vez mais abraçarmos as ovelhas que estão vindo. Esse é o propósito. Não é o Dave, não é uma casa de geração, é cuidar de ovelhas. Amém? Querido Jesus, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por ter guiado, Jesus. Iniciamos de uma forma e seguimos no teu rio e terminamos da forma que o Senhor quer. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, capacita eles, gera no coração deles um desconforto santo para que naquele dia eles não se sintam envergonhados diante de Jesus, mas eles possam ouvir: vinde benditos de meu Pai, para a morada que eu preparei para vocês. Em nome de Jesus, amém. Shalom, shalom.